O que você acredita sobre céu e inferno? O que ensinaram sobre recompensas e punições eternas? Imagine por um instante que tudo aquilo que lhe foi contado desde a infância é uma narrativa construída sobre antigos mitos, cuidadosamente entrelaçados com nossas tradições religiosas. O céu tão sonhado, o inferno tão temido, ambos têm raízes que remontam à mitologia grega, aos contos do deus Hades, senhor do submundo, onde os justos desfrutavam dos campos elíseos e os perversos sofriam no Tártaro. Mas e se eu lhe disser que o céu e o inferno que você imagina, com nuvens douradas ou chamas eternas, não existem na forma que foram popularizados? Hoje, vamos explorar a verdade por trás dessas imagens, buscando compreender o que as Escrituras realmente dizem e separar os símbolos da realidade. Gênesis 1:1. Eclesiastes 9:10. Muitos acreditam que, ao morrer, o homem e a mulher bons vão para um lugar de eterna paz, e os maus são lançados em tormentos intermináveis. Mas a realidade, segundo a palavra, é muito mais profunda. A vida humana é finita. A morte é o fim do sopro que nos dá a existência. Jó 14:10-12. Os textos bíblicos, quando interpretados no contexto histórico, revelam que o céu e o inferno, mencionados frequentemente, não se referem a locais literais após a morte, mas a conceitos espirituais, simbólicos e, muitas vezes, a metáforas para estados humanos na vida presente. Filipenses 3:20, João 14:2-3. O que acontece com os mortos? Eclesiastes nos responde com clareza. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, e sua memória fica entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9:5-6. A vida humana se extingue, o espírito retorna ao Altíssimo e a lembrança do homem desaparece. Não há trabalho, conhecimento ou projeto após a morte. Eclesiastes 9:10. Portanto, a ideia de um céu de recompensas ou inferno de punição perpétua para o ser humano, tal como imaginamos, é uma construção cultural e mitológica que se infiltrou na tradição religiosa. As referências ao céu e ao inferno, encontradas em textos como João 14 e Apocalipse 21, não descrevem viagens pós-morte. Cristo falava a seus discípulos sobre uma realidade espiritual presente, a cidadania nos céus, um estado de vida eterna no espírito, e não uma localização física para onde se vai após morrer. Filipenses 3:20, João 14:2-3, Apocalipse 21:3-4. A promessa de vida eterna não é uma recompensa após a morte, mas uma transformação que se realiza na era vindoura, quando o Altíssimo estabelece seu reino sobre a terra, conforme predito e cumprido em Jerusalém em 70 DC. Lucas 21:20, Marcos 10:29-30. A mitologia grega, com Hades e os Campos Elíseos, influenciou fortemente essas interpretações. Para os antigos israelitas, o Sheol não diferenciava destinos de bons ou maus. Todos os mortos retornavam a um estado comum, o sepulcro, onde nada mais se passava. Gênesis 37:35, 1 Samuel 28:7-15. A noção de inferno como local de tormentos eternos, ou céu como paraíso físico, deriva da tentativa de harmonizar a fé judaica com filosofias helênicas, como as ideias de Platão sobre imortalidade da alma e justiça pós-vida, Platão, República. Portanto, ao olharmos para os textos bíblicos com atenção, entendemos que o que importa não é a busca por recompensas ou temor de punições após a morte, mas a vida presente, o exercício da devoção, da justiça, da fé e do espírito no mundo em que vivemos. A verdadeira eternidade se manifesta na proximidade com o Altíssimo e na realização de sua vontade, aqui e agora, e não em um céu ou inferno mitológico imaginado ao longo de milênios. 1 Timóteo 4:7, Tito 1:14, Marcos 10:29-30.
Ao aprofundarmos o entendimento sobre céu e inferno, percebemos que muitas ideias que hoje circulam sobre a vida após a morte surgiram de uma interpretação cultural equivocada de antigos textos e da fusão com mitologias pagãs. O Sheol, mencionado nas Escrituras, não é um lugar de punição ou recompensa, mas o reino dos mortos, um estado de silêncio e descanso, sem distinção entre justos ou perversos. Jó 14, 13, Salmos 6, 5. Era o destino de todos, indiferente à moralidade humana, um espaço simbólico para a morte e a ausência de vida ativa. Quando Cristo falou sobre a casa do Pai e muitos aposentos, João 14, 2, 3, ele não descrevia um céu físico para onde os humanos viajariam após morrer, mas uma realidade espiritual acessível aos discípulos e fiéis no tempo presente, ligada à sua cidadania espiritual. Filipenses 3:20. A promessa de vida eterna, portanto, não se refere a um lugar específico após a morte, mas ao estado de espírito transformado, ao reino do Altíssimo que se manifestaria na terra, especialmente após a destruição de Jerusalém e do templo em 70 DC, Lucas 21, 20 e 24. Mas, e se o que Cristo disse sobre o fogo eterno e o lago de fogo nunca tivesse relação com o além, mas com algo que já aconteceu, aqui, entre nós? Na próxima parte, vamos revelar o que realmente significa o inferno mencionado nas Escrituras e como o medo foi usado para moldar séculos de fé. Curta, compartilhe e se inscreva, porque o que vem a seguir vai abalar o que você pensa sobre céu, inferno e a própria eternidade.